Se você quer construir riqueza de verdade, deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém fala quando o assunto é investir. Antes de pensar em ações, criptomoedas, fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de investimento, existe um passo que precisa acontecer primeiro. E a maioria das pessoas simplesmente ignora isso. O que normalmente acontece é o seguinte: a pessoa começa a assistir vídeos na internet, vê alguém falando sobre investir, vê histórias de gente que ganhou dinheiro no mercado e pensa, é isso que eu preciso fazer também. Então ela abre um aplicativo, coloca um dinheiro em algum investimento e acredita que está no caminho certo. Só que depois de um tempo, algo começa a dar errado. E não é porque o investimento em si não funciona. Na maioria das vezes o problema é que a pessoa começou do jeito errado, pulando justamente a etapa que cria a base de tudo. E esse erro faz muita gente desistir no meio do caminho e acabar dizendo que investir não funciona, quando na verdade o problema nunca foi o investimento, foi a forma como a pessoa começou. Agora pensa comigo em uma situação bem comum. Imagina que você decide começar a investir hoje. Você separa um dinheiro no final do mês e coloca em algum investimento. Nos primeiros meses parece que está tudo indo bem. Você se sente animado, começa a acompanhar os resultados e pensa que finalmente está fazendo algo inteligente com o seu dinheiro. Só que alguns meses depois acontece alguma coisa inesperada. Pode ser um problema no carro, uma conta médica, um conserto em casa, um gasto que você não estava esperando ou até uma fase em que sua renda diminui. E aí você se vê em uma situação complicada, precisa de dinheiro rápido. O que a maioria das pessoas faz nesse momento? Vai lá e tira o dinheiro que estava investido. Às vezes até com prejuízo. E é exatamente aqui que muita gente começa a se frustrar com investimentos. Não porque investir seja difícil, mas porque a pessoa começou sem preparar a base financeira antes. Para entender isso de forma mais simples, pense em como uma casa é construída. Antes de levantar paredes, antes de colocar telhado, antes de qualquer coisa, existe uma etapa essencial, a fundação. A base da casa. Se essa base for fraca, não importa o quanto a casa seja bonita, uma hora os problemas começam a aparecer. Pode rachar parede, pode ter infiltração, pode até comprometer toda a estrutura. Com dinheiro funciona exatamente da mesma forma. Se a base da sua vida financeira não estiver organizada, qualquer tentativa de construir patrimônio vai ficar instável. E a primeira parte dessa base é algo muito simples, mas extremamente poderoso: entender para onde o seu dinheiro está indo. Pode parecer algo básico demais, mas a verdade é que muita gente não sabe exatamente quanto ganha, quanto gasta e quanto realmente sobra no final do mês. As pessoas têm uma ideia geral, algo mais ou menos na cabeça, mas não conhecem os números de verdade. E quando você não tem clareza sobre seus próprios números, qualquer decisão financeira vira praticamente um chute. Por isso, antes de pensar em investir, o primeiro passo é ganhar clareza sobre sua vida financeira. Saber quais são seus gastos fixos, quais são seus gastos variáveis e quanto realmente sobra depois de pagar todas as contas. Porque só depois disso você consegue entender qual valor pode investir todos os meses sem comprometer sua tranquilidade. E algo interessante acontece quando você começa a olhar para seus gastos com mais atenção. Você começa a perceber pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Aquela assinatura que você quase não usa mais. Aqueles pedidos de comida que começaram como algo ocasional, mas viraram rotina. Compras por impulso que parecem pequenas no momento, mas que ao longo do mês acabam virando um valor considerável. Isso não significa que você precisa parar de viver ou cortar tudo o que te dá prazer. A questão não é viver no sacrifício. A questão é ter consciência. Porque quando você tem consciência do que está acontecendo com seu dinheiro, você passa a tomar decisões muito melhores. Depois que você entende seu orçamento e ganha essa clareza sobre sua vida financeira, vem o segundo passo fundamental antes de investir: criar uma proteção contra imprevistos. Pense nisso como um escudo financeiro. A vida é cheia de surpresas, e nem sempre são surpresas boas. Em algum momento vai aparecer um gasto inesperado. Isso acontece com todo mundo. A diferença é que algumas pessoas estão preparadas para isso, e outras não. Quando você tem uma proteção financeira para esses momentos, você não precisa mexer nos investimentos que foram feitos pensando no longo prazo. Isso traz uma sensação enorme de estabilidade. Muita gente ignora essa etapa porque acha ela meio chata ou lenta. Afinal, guardar dinheiro em algo seguro não parece tão emocionante quanto investir em algo que promete crescer rápido. Mas a verdade é que essa proteção é justamente o que permite que você invista com tranquilidade. Quando você sabe que tem uma reserva para lidar com imprevistos, você consegue deixar seus investimentos crescerem com o tempo sem precisar interromper tudo a cada problema que aparece. Agora imagina duas pessoas diferentes. A primeira decide começar a investir sem organizar nada na vida financeira. Ela simplesmente pega algum dinheiro e coloca em um investimento. A segunda pessoa começa de forma diferente. Primeiro entende seus gastos, organiza seu orçamento e cria uma base financeira mais sólida antes de investir. Nos primeiros meses talvez as duas pareçam estar na mesma situação. Mas com o passar do tempo a diferença começa a aparecer. A primeira pessoa vive tirando dinheiro dos investimentos para resolver problemas do dia a dia. A segunda consegue manter disciplina e continuar investindo todos os meses. E no mundo dos investimentos, disciplina e tempo fazem uma diferença enorme. Quando essa base está bem estruturada, investir começa a fazer muito mais sentido. Porque agora cada investimento passa a fazer parte de um plano. Não é mais algo aleatório ou feito por impulso. Você começa a investir com objetivo, com estratégia e pensando no longo prazo.
E isso muda completamente a forma como o dinheiro trabalha para você. Outra coisa importante de entender é que construir riqueza raramente acontece de forma rápida. Na internet parece que todo mundo ficou rico da noite para o dia, mas a realidade da maioria das pessoas que acumulou patrimônio é muito diferente. Elas começaram devagar, investindo pequenas quantias todos os meses. Com o tempo, conforme a renda aumentava, elas aumentavam também os valores investidos. O segredo não está em encontrar um investimento milagroso. O segredo está em manter consistência ao longo de muitos anos. Quando você investe regularmente, mesmo que seja pouco no começo, o tempo começa a trabalhar a seu favor. Os rendimentos começam a gerar novos rendimentos, e esse efeito vai se acumulando ano após ano. No início parece pequeno, quase insignificante. Mas com o passar do tempo os resultados começam a aparecer de forma cada vez mais clara. É muito parecido com plantar uma árvore. No começo ela cresce devagar e quase não dá para perceber diferença. Mas depois de alguns anos ela já está muito maior. E é exatamente por isso que começar do jeito certo faz tanta diferença. Quando a base financeira está organizada, você consegue manter o plano mesmo quando surgem dificuldades. E isso é o que separa quem consegue construir patrimônio ao longo dos anos de quem vive sempre começando do zero. Agora eu quero saber de você uma coisa. Qual é hoje o maior desafio da sua vida financeira? É conseguir guardar dinheiro? É organizar seus gastos? Ou é entender onde investir? Escreve aqui nos comentários porque eu realmente quero saber a sua realidade, e também porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam aprender sobre educação financeira. E se esse vídeo te fez refletir um pouco mais sobre a forma como você lida com o dinheiro, já deixa o like agora porque isso ajuda muito o canal. E se você quer aprender mais sobre como organizar sua vida financeira, investir com mais inteligência e construir patrimônio ao longo do tempo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui eu sempre vou trazer conteúdos que podem ajudar você a melhorar sua relação com o dinheiro e tomar decisões financeiras cada vez melhores.